meus caros, meus caros. Estamos aqui para o segundo episódio. Sinceridade com bom senso. Sejam bem-vindos todos que estão entrando, que já estavam aí a postos. Uma alegria imensa estar aqui já de novo. Muita gente de ontem. Ó, pessoal, lembra que eu falei, hein? Muita gente de ontem, eu queria que trouxesse um amigo, né? Boa noite. Bom, Marcos. Rebeca também. Olá, Paulo entrando. Laura. Boa noite, meu povo. Vamos aí. Ó, seguinte, hein? Esse aviãozinho aqui não tá à toa. Agora é a hora de você chamar seu amigo. Você viu o que aconteceu ontem. Eu falei pra convidar ontem. O pessoal não convidou. Falou, vamos ver. Oi, meu amor. Tudo bem? Nossa, rolou um good night aqui. Good night. Né? Então vamos aí. Todo mundo entrando. Que hoje a gente termina esse segundo episódio, né, dessa história da minha vida, meus caras, hoje, tá? Vamos entrando, vai chamando aí as pessoas que você já conhece, tá? Psicologia da leveza, é isso mesmo, hoje. Ontem eu já provei pra vocês, oi meu amor, os piazadas já dormiu já? Ontem já provei pra vocês que essa leveza aqui tem um fundo de... um fundo de tragédia, um fundo de caos, um fundo de... Meu Deus do céu, como é que alguém viveu um negócio desse? Eu só cheguei na metade da história, hein? Ontem foi pancada mesmo, Fernanda. Imagine quando foi, Se ontem foi pancada, foi 1 horinha de pancada. Imagine como é que não foi quando tava acontecendo, o pau torando mesmo. Quando eu falo Deus abençoe o pau tore, é nisso que eu tenho na cabeça, entendeu? É esse o meu nível de pau torando, tá? Mas vamos aí, gente. Vamos aí. Vamos entrando. Chamando aí os brothers. Os colegas. Então vamos lá, gente. O seguinte, tá? Vamos relembrar. Então estamos aqui no segundo dia do meu quadro Sinceridade com Bom Senso, né? Então esse quadro que a minha ideia é trazer... o quê? Alguns conteúdos, alguns temas em que eu possa falar com sinceridade e com bom senso. Acontece o quê? Que para começar com um quadro chamado Sinceridade com Bom Senso, o que eu resolvi fazer? Fazer algo que ninguém faz, né? Para variar. Resolvi contar a minha história, mas não é minha história, a jornadinha do herói bonitinha. Eu resolvi ser sincero com vocês e contar a minha história de fato, o que realmente aconteceu comigo, tá? Então, tá lá na live de ontem, né? Em que eu contei, sim, né, várias coisas que aconteceram comigo, mas é exatamente isso, pra gente poder começar esse quadro aqui, não fazendo um charme ou dizendo que eu vou falar algo, mas não fazendo. Não, eu quero começar esse quadro realmente sendo sincero, né? E aí uma das coisas, veja só, é uma das coisas que eu já falo aqui. Opa, beleza, Pedro? É uma das coisas que eu já falo aqui, tá? Uma coisa que me irrita em psicologia é que muitas vezes o psicólogo não explica o seu método. Ele não é sincero com o paciente. Entende? Uma das coisas que eu fiz aqui hoje é também para mostrar isso, assim, o psicólogo precisa ser sincero com o seu paciente. E eu preciso ser sincero com quem está aqui confiando em mim. Então é por isso que trouxe minha história, né? Mas vamos lá, vamos tentar lembrar um pouquinho do que foi que eu contei ontem, tá? Primeiramente, o que eu contei foi a história do piá de prédio, que fazia educação física e então se encanta pela psicologia, pelo Viktor Frankl, e acaba entrando começa a ter aula com uma professora que era aluna do Olavo. Deixa eu até pegar aqui o diário que já estava aqui, que é aluna do Olavo. Só que acontece o quê? Para quem não estava aqui ontem, eu contei essa história de que essa aula ela começa a se tornar um certo tipo, uma condução. Essa condução fica um pouco impositiva e então, de repente, se transforma num certo tipo de manipulação mesmo, tá? Aí, então, quando se forma o Instituto Olavo de Carvalho, volto a dizer, o Olavo não tem responsabilidade nisso. Não creio que o Olavo tenha qualquer responsabilidade nisso. Nós, com o Olavo, já estava lá na Virgínia e essa professora estava formando um grupo aqui por conta própria, vamos dizer assim, né, por uma iniciativa dela. Eis que, então, quando se forma o Instituto Olavo de Carvalho, eis que começa, então, aquilo que eu falei, né? A minha pessoalidade,
Acho que isso pegaram bem, assim, pelo que me disseram, pegaram bem aí. A minha pessoalidade, ela começa a ser limada. A minha vida começa a ser moldada. E eu entregando toda a minha vida de mão beijada para aquela realidade, confiando realmente, com sinceridade, naquela professora, né? E depois de um tempo, além de confiar isso, eu confiei também várias outras coisas. Confiei minha vida não no nível só de, vamos ter aula com ela. Não é só meu nível de consciência. Eu realmente me alienei dos meus amigos, eu realmente me afastei da minha família, né? Ali, como eu contei, né? Se você chegou agora, você pode até achar estranho o que eu vou dizer agora. Ali também, de uma forma de pressão, eu acabei sim casando, né? Com um casamento que evidentemente em 2 anos não deu certo, e com a graça de Deus hoje temos a nulidade matrimonial, para eu realmente ser casado com a minha esposa de fato. E ali foi também que, vivenciando todas essas experiências, foi que, se por um momento houve uma grande empolgação, se por um momento teve vários créditos, o Jota, que não sei das quantas, que bababá, porque o Jota vai ser um cara legal, porque você vai ser demais. Eis que chega num ano fatídico, que foi como eu acabei a última live em 2010, em que eu fui simplesmente triturado, né? Foi aí então que realmente assim, é como se a vida tivesse passado por cima de mim. É como se as coisas tivessem, como se a vida tivesse, como é que eu posso dizer assim, me traído, né? É como se eu tudo que eu apostei, tudo que eu quis apostar não deu certo, deu errado, né? E então ontem eu terminei já a minha live falando principalmente do meu diário, né? Tá aqui o meu diário, tá bom? E a frase que eu vi que ficou para muita gente, né? Eu acho que a frase que ficou para muita gente, eu vou até dar uma relida aqui, foi aquilo que eu falei, né? Parece que agora eu tenho a possibilidade de realmente, de forma concreta, decidir quem eu sou e o que eu quero, né? E tentar ser um homem digno da confiança de todos, ser um homem sincero. E por final, nesse mesmo dia, o que eu escrevo é: o fim da tempestade mostra todos os destroços e perdas, mas sabemos que é o fim da tempestade, pelo menos. Foi assim que eu terminei ontem, né? Esse momento assim de o vale mais tenebroso da minha vida, né? Enfim, gente, o que eu quero tratar com vocês aqui? O pessoal falou assim: Jota, se o quadro chama Sinceridade com Bom Senso, você realmente provou que você é capaz de ser sincero. Você realmente provou que você é capaz de ser sincero contando a sua vida assim descarada. Hoje o que eu quero fazer é trazer o bom senso? Não, gente, o bom senso já estava lá hoje. Mas hoje o que eu quero trazer para vocês é contar um pouquinho, tá? A live de ontem tá gravada assim, tá? É contar um pouquinho de como foi a minha história e, claro, gente, trazer uma novidade para vocês, que é o que eu venho fazendo faz tempo, né? No diário ali eu já falei ontem, né? Eu termino falando: ser digno de ter a confiança de todos e ser um homem sincero, né? Ou seja, hoje eu fico muito feliz com a confiança de todo mundo, toda a confiança que todo mundo tem em mim, né? E eu busco ser esse homem sincero, como vocês podem ter percebido, tá bom? E hoje eu vou, enfim, trazer aqui para vocês alguma coisa que eu acho que é um pouco de uma condensação de tudo isso, tá? Mas vamos para a história, tá? Quando eu me vejo então ali no vale mais tenebroso da minha vida, tô na casa dos meus pais, foi aquela hora que eu falei que eu abri a janela, o abismo olhou pro abismo, então eu tinha que recomeçar de alguma parte, né? E quando você não sabe muito bem o que você fazer, o que você faz? Você olha para os seus deveres mais imediatos, tá? Então fica aqui uma dica: você tá no desespero, você tá numa puta de um naufrágio total, olhe para a sua realidade mais imediata. O que é que você pode fazer agora? O que é que você tem para fazer agora? O que eu vi na minha frente foi o quê? A possibilidade de começar a trabalhar. Porque quando, né, essa vida que eu contei na live passada acontece comigo, quando eu sou atropelado pela vida, quando eu saio daquela seita, né, quando eu, né, separado, sem perspectiva aí de ter amigos, né, o diário começa: eu estou só, né, me afastei da esposa, minha professora pediu distância, meus amigos não me procuram. Quando que acontece o quê? Você tem que encarar a porra da vida. Você tem que ir pra frente, né? A galera hoje em dia fala: foguete não dá ré. Não é foguete não dá ré, a vida não dá ré, entende?
Não tem como ir para trás. E nesse sentido, então, falei, vamos arranjar emprego. Qual emprego? Um emprego maravilhoso, um emprego do intelectual, um emprego, nossa, um emprego à minha altura? Não, vou trabalhar com qualquer coisa. Foi aí que então começou uma jornada minha de tentar trabalhar realmente com qualquer coisa. Né? Foi já em 2010 ali, 2010 não, né? Foi em 2011, né? No começo de 2011, então, que eu vou para casa dos meus pais ali em janeiro. Foi já em 2011, então, que eu pego e começo a trabalhar dando aula de filosofia num colégio, tá? Ah, você dá aula de... Não, é sociologia. Você tá se formando em psicologia, acho que você dá conta de dar aula de sociologia. Entende? Segunda coisa, foi que eu comecei a dar aula de ensino religioso em outro colégio, tá? Também eu comecei a dar aula de ensino religioso em outro colégio. E também eu não lembro mais o que mais que eu fazia, entende? E, claro, né? 2011 foi assim... mas em 2012 eu também comecei como psicólogo escolar no colégio que eu trabalhava como professor de ensino religioso, e então também comecei com plano de saúde em 2012, tá? Mas veja, quando eu olho ali, chão, e além de fazer o que você deve, eu tive que refazer os meus vínculos, eu tive que refazer minha vida social. Então o que eu faço? Olha que interessante, gente. O que eu faço é o quê? Todos aqueles meus amigos, né, perdidos na vida, todos aqueles idiotas que eu, muito presunçoso, ergui o meu narizinho e achava que eles eram, todas aquelas pessoas, o que eu fiz? Eu fui humildemente atrás delas, conversar com elas. Eu lembro que eu fiz quase que, entre aspas, né, eu fiz uma via sacra. Né? Eu acho que eu conversei pessoalmente com 5, 6 colegas, entende? E a receptividade deles foi absurda, gente. Então, se por um lado, a galera Olavete, a galera que estava lá nesse Instituto Olavo de Carvalho e tudo mais, né, mal conversava comigo, mal me procurava, pelo menos até nessa época ali, o que aconteceu foi que, então, eu fui procurar as pessoas que faziam muitos anos que eu não entrava em contato. E que, de certa maneira, eu fiz questão de largar o contato. E foram essas pessoas que me acolheram. Ali eu descobri uma coisa, gente. Muitas vezes, por causa de certas crenças que a gente começa a adquirir, a gente começa a fazer uma vida, né, uma vida limpinha, assim, meio partido novo. Ah, eu não me misturo nem com a direita nem com a esquerda. Ah, blá, blá, blá. E você começa a se isolar, entende? Se tinha aquela alienação que eu vivenciei naquele grupo, você pode vivenciar hoje isso. Ah, eu não converso com quem não faz XYZ. Eu não converso com quem não entende o que eu estou dizendo. Ah, eu não vou me rebaixar para conversar com essas pessoas. E eu acho mesmo, tá? Eu acho mesmo que isso é uma besteira. Se você não consegue dialogar com quem é diferente, cadê a sua capacidade de empatia? Cadê a sua capacidade de humanidade? Se você não consegue dialogar com alguém que é diferente de você, é porque você não consegue entender e perceber que você também pode cometer erros. Quando eu fui voltar a conversar com esses meus amigos, depois dessa jornada, por aquela, né, aquela aventura numa seita, o que acontece? Quando eu volto ali, eu tive que me humilhar e falar, cara, foi mal, cara, desculpa, acho que eu exagerei. Né? Mas veja, eu passei 6 meses para fazer esse processo, porque eu não sabia como contar a minha história para eles. Porque, porra, vocês viram o que eu falei ontem, né? Como é que eu reorganizo isso na minha cabeça? Como é que eu vou reorganizar aquela história? Como é que eu vou contar para alguém? Cara, eu entrei no negócio, eu confiei minha vida, foi ali dentro que eu acabei me comprometendo no relacionamento e tudo mais, e tudo aquilo arruinou, e eu fui deixado de lado e ninguém procura. Como é que eu faço isso? Entende? Então, durante 6 meses eu fui elaborando até que eu voltei a conversar com essas pessoas. Né? E aí se reestabeleceu a minha vida social, me reestabeleceu a minha realidade. Né? E ali, então, eu vi essa possibilidade de que o meu diário não ficasse só como palavras. Ah, porque eu quero ser um homem digno da confiança de todos e eu quero ser um homem sincero. Tá, Jota, então como é que você faz? E isso é a primeira coisa que eu falo para vocês aqui sobre psicologia, meus colegas. É a primeira coisa que eu falo. Tá? Se você fica muito em terapia, ou mesmo na tua vida, você fica muito na parte analítica, fica curtindo cenários, analisando a vida, coisa e tal, ou às vezes com o seu paciente, você fica muito nesse universo da simbólica, esse universo de... O que acontece é o quê? Análise sem parte prática é divagação. É divagação. Então ali eu percebi, lembra que eu falei? Agora em diante eu vou tentar botar à prova tudo que eu aprendi. O Olavo não falou que cultura é aquilo que sobra quando mais nada resta? Eu não tinha mais nada.
então agora eu vou tentar botar em prática essa cultura. Então, se eu queria ser um homem sincero, eu tinha que ser agora. E começando por quem? Por aquelas pessoas que eu rejeitei. Cara, fazer o vínculo, né, com esses amigos foi maravilhoso. Ninguém me ligou, entende? Todo mundo assim, pô, Jota, que bom que você voltou. Tanto que teve uma época que chamaram de New Jota, né? Até porque eu saí de lá, não bebia nem fumava. Eu voltei fumando e bebendo. Meu, os caras ficaram assim, porra, Jota, que é isso? Né? Eu nunca esqueço que eu cheguei num bar e daí quando era, sei lá, era um dia que todo mundo ia sair, eu ia aparecer meio que de surpresa. A galera, caralho, o Jota tá, E alguém falou, né? O meu primo, que eu já tinha conversado, falou assim, o Jota agora tá bebendo. Ah, não acredito nisso, né? Me deram um chopp e eu falei, galera, e bebi. No que eu bebi, meus amigos falaram, não, Jota. São anos vendo você sem beber, eu quero ver você virar esse copo. Gente, foi copo atrás de copo naquele dia, assim. Pra ver a alegria das pessoas em me receber de novo. E eu, falando bem sincero, bem pau no cu, tava tratando eles mal pra cacete. Entende? Ah, porque são esquerdistas, porque não sei das quantas, porra, mas eram meus amigos. Ali eles provaram a amizade, né? E daí o que é engraçado nesse dia que tá, beleza, eu tomei 2 copos. Eu falei, galera, para, vocês já viram que eu bebo. Ah, beleza, né? Tá todo mundo conversando ali. Eu, de repente, peguei e puxei uma carteira assim. Gente, vamos fumar? Todo mundo olhou e falou, puta que eu pariu, já tá fuma agora. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Assim, então foi muito engraçado, assim. Aí eu fui fumar, o pessoal foi junto comigo. Ele traga, sabe? Parecia assim, tipo... falaram brincando ontem, né? É a Páscoa do Jota, coisa e tal. Cara, acho que meus amigos foi uma ressurreição. Foi uma puta de uma ressurreição. Claro que, se for olhar, na verdade, o que eu disse ontem, né? É quase como se hoje eu vivesse uma segunda existência, né? Na verdade. Mas enfim, vamos falar, né? Não só dessa parte social. Vamos pra parte prática, então. O que aconteceu foi o quê? Eu esqueci que acabou o isqueiro. O que aconteceu foi o quê? Tá? Eu tive que voltar para a realidade, então. Eu tive que voltar a estudar, eu tive que voltar a trabalhar, principalmente. E eu comecei com o plano de saúde, falando na psicologia. O plano de saúde é a maior escola de humilhação que você tem enquanto psicólogo, entende? Porque a primeira coisa, o plano de saúde, ou então clínica social, tem muita gente que reclama, mas você não pode reclamar. É a maior escola que você tem. Porque ali você não é ninguém. E graças a Deus você não é ninguém. Porque se você fosse alguém... Entende? As pessoas tinham te dar mais confiança do que você já tem e possivelmente você ia fazer mais merda do que você já faz. Mas o que acontece? Quando eu entrei no plano de saúde, então, eu comecei a atender, eu comecei a perceber uma coisa que sempre me intrigou, como eu falei na live passada, pera lá, mas quando eu olho para a realidade da psicologia, tá faltando a prática. Quando eu olho para a realidade da psicologia, tá muito teórico tudo, entende? Quando eu olho para a realidade da psicologia, tá faltando o quê? Realmente esse pé no chão da realidade. Tá faltando as pessoas assim verem que uma coisa é a teoria dos manuais, outra coisa é a prática. Porque eu atendia todos os estratos sociais. Eu atendia desde o lixeiro, do pedreiro, eu atendia né, a diarista, eu atendia também ali o porteiro, eu atendia a socialite, todo mundo acabava caindo ali naquele plano de saúde e eu tinha que atender, e era cada sessão meia hora. Gente, vocês já tentaram contar a sua vida em meia hora? Né? Não sei se tem alguém aqui que trabalha em plano de saúde, vocês ainda estão nesse tipo de vida. E ali, gente, eu comecei a trabalhar o máximo que eu podia. E ali foi um dia que eu percebi que acabando um atendimento, eu olhei, tá? Acabando o atendimento e pensei, porra, eu não sei merda nenhuma. E me veio o sentimento de farsa. Por quê? Eu caí do caminho daquele instituto, né? E o que acontece é o quê? Quando eu olhava ali na realidade do consultório, eu percebi que eu não sabia nada. Mas Jota, você estudou psicologia, Jota, você chegou aí a Richmond lá com o Olavo, Jota, tudo isso, mas eu não sabia nada. Por quê? Porque era tudo mental, gente. Era tudo cabeça, era tudo era tudo, como é que eu posso dizer assim, teorias muito bem elaboradas. E todas as teorias muito bem elaboradas, elas funcionam muito bem nos manuais, entende? Mas elas não funcionam na prática. E eu vim aqui
Quando eu tentava aplicar as coisas na prática, eu passava vergonha. Porque eu não sabia conduzir uma terapia, porque eu não sabia conversar com uma pessoa, gente. Tem uma coisa que é engraçada na psicologia, não sei se vocês já passaram por isso. Cara, às vezes a gente entra em consultório, a gente trava. E a gente não sabe como falar, a gente não sabe muito bem como organizar, a gente fica meio tímido, coisa e tal. Você sai dali, você vai conversar com seu amigo, o que você fala? Tranquilamente. Ou se alguém te dá, alguma pergunta, alguém te manda uma mensagem, fala alguma coisa pra você, você responde na hora, diz, não, pô, eu acho isso, aquilo outro, coisa e tal. E muitas vezes, com muito mais bom senso, você se utiliza da sua pessoalidade, como eu falei, da sua pessoalidade de quem você é, na prática cotidiana, e no consultório você não traz isso pra dentro. Você não traz essa realidade pra dentro. E aí, assim, eu comecei a perceber que, então, eu precisava trazer isso, eu precisava trazer mais J pro consultório. Na verdade, não é que eu precisava trazer mais J no consultório, eu não conseguia não ser o J em consultório. Por quê? Porque dentro do consultório, eu não conseguia ser. Eu tentei me moldar, tem até um post falando disso no meu Instagram, eu tentei me moldar dentro daquele perfil. Imagine lá o Jota de 2012, 2013 tentando se moldar, tentando ficar bonitinho, tentando estar com uma camisa fechada, um sapato social, esse tipo de coisa, e falhando miseravelmente, entende? Só que veja, ali além do sentimento de farsa, começou a nascer em mim um sentimento de insuficiência, entende? E um sentimento assim, porra, eu não me adequo nessa realidade. Eu não me adequo a essa realidade. Porque eu sinto que a coisa tem que ser diferente. Eu não sei como a coisa tem que ser diferente. Eu não sei como essa prática tem que ser diferente. Eu sinto que eu não consigo atender direito meus pacientes. E eu comecei a olhar e falar, cara, porra. E por muito tempo da minha vida, esse meu lado mais bem-humorado, eu fiquei contendo ele. Vocês falam da psicologia da leveza, esse tipo de coisa. Eu fiquei contendo isso. Por que eu fiquei contendo isso? Porque eu achava que isso era um certo tipo de defeito. Eu achava que isso era um certo tipo de problema. Eu fui triturado no final do instituto. Então eu saí de lá, assim, minha autoestima, cara, como eu disse ontem, né? O pessoal também gostou da minha expressão, né? Era um otimismo teimoso, entende? Era uma teimosia otimista, assim. Porque o que acontecia? Eu olhava aquilo, eu olhava aquela realidade e falava, não, tem que ter algum meio. Mas eu não tinha muita comprovação. E fui então. Mas fui no plano de saúde. Vamos indo. Perdi mais dinheiro que ganhei em plano de saúde, obviamente, porque você tinha que fazer uma guia, porque você tinha que fazer não sei das quantas, porque você tinha que dar baixa no site, porque ia assim por diante. E eu sempre falhava também, de novo, miseravelmente eu falhava nisso. Né? Aí, mais ou menos em 2013, 2014, eu já não estava mais dando aula de sociologia, com a graça do meu bom Deus, entendeu? Eu também já não tava, eu também dava aula de música, tá? Eu também dava aula de música no colégio, também já não estava dando aula de música. Já não estava também dando aula de ensino religioso. E eu tava com um plano de saúde e puxando as pessoas pro consultório. Entende? Porque é isso que você tem que fazer. E naquela época não é igual agora. Não é agora que você abre uma página no Instagram. Agora tá bonitinho. Você abre uma página no Instagram, você tem um celular e você começa a atender. Aquela época, quem que é aqui do tempo que você tinha que alugar consultório, cartãozinho. Vocês têm cartãozinho, gente? Vocês têm cartãozinho? Porque, cara, era dessa época, era assim que funcionava. Você pegava o cartãozinho na mão, entende? Você entregava para as pessoas e você tentava fazer algum boca a boca. Você tentava fazer alguma coisa dessa, entende? Aí eu tive uma brilhante ideia, ganhando nada, praticamente nada, né? Eu tive uma ideia, eu falei, meu nome precisa ser visto. As pessoas precisam saber quem eu sou. Por onde que eu vou começar, então? Por onde que eu começo? E eu acho que essa porta está aberta para vocês até hoje, tá? Eu falei, tá, eu vou pra igreja dar palestra de graça. Entende? Que é uma coisa que hoje em dia ninguém quer, né? A galera tem cartão até hoje, né? Você guarda com carinho, né? Eu tenho um bolo de cartão aqui. O endereço nem era meu, é o endereço de uma amiga da época que me emprestava o consultório dela e eu só ia lá em horários muito pontuais, vamos dizer assim. Mas enfim, o que eu fiz então? Eu comecei a ir à igreja e mostrar o meu serviço, mostrar o meu trabalho. Né? Hoje em dia vocês têm aqui a internet, mas às vezes, gente, o que falta é ir ao encontro das pessoas. Para você que está começando agora, já fica uma dica prática para você. Ir ao encontro das pessoas. Vá onde tem pessoas. Vá onde você pode
ajudar pessoas gratuitamente. A galera hoje quer maravilhosamente servir o paciente em consultório, quer não sei das quantas, mas eu quero ganhar 800 conto. Entendeu? Eu sirvo, eu ajudo vocês, entendeu? Mas eu quero ganhar meu dinheiro, entendeu? Se o paciente não paga, puta que pariu. Não, meus caros, saia do consultório, entende? Saia do consultório, vá em lugares. Né? No meu caso, eu tinha essa habilidade de falar, eu tinha essa habilidade de conversar, então eu fui dar palestra. Chamava Ciclo de Palestras Desafios da Vida Moderna. Tá? Era esse o nome. Como que esse ciclo de palestras começou? Eu estava no lançamento do Gugu, do Luiz Gonzaga, que é o filho do Olavo, o lançamento do livro dele, Pai Nosso, que eu cheguei atrasado, né? Vou fazer o quê? E neste livro tinha o padre Luiz Feliz que fazia, se não me engano, a introdução, né? O prefácio. E aí o que aconteceu foi, eu tava lá, assim, bem de boa, né? Bem de boa, com os amigos lá, conversando e tudo mais. De repente chega o padre paramentado, olha pra minha cara e fala, Jota, é com você que eu quero conversar. Eu falei, vixe, o que eu fiz de errado? Foi essa a minha frase, né? Para um padre paramentado chegar para mim e falar, é com você que eu quero conversar. E aí o que acontece? Quando o padre falou isso, ele falou assim, Jota, eu quero trabalhar com você. Eu falei, cara, como é que o padre me conheceu? Tá? É aí que vem um outro capítulo, e esse capítulo, tá? E esse capítulo, vocês podem ainda encontrar muitos vestígios dele. Acontece o quê? Ao mesmo tempo que eu me dispus a me entregar e vamos aí de graça, vamos para as paróquias, vamos tentar fazer alguma coisa, o que aconteceu? Eu também resolvi fazer um podcast. Um podcast. Vocês têm saudades dos podcasts, né? Comigo aconteceu muito antes. Eu resolvi fazer um podcast. Chamava Em Busca de Sentido Radionáufragos. Radionáufragos é ótimo. Em Busca de Sentido Rádio Vox. Quem é dessa época? Pelo amor de Deus, tem algum seguidor aqui ainda que é dessa época? Tá? O Em Busca de Sentido Rádio Vox. Rádio Vox era uma iniciativa independente de uma rádio, tá? De Olavetes também, em que eles começaram a fazer vários programas e assim, era a primeira rádio independente para falar o que a mídia não falava. Quando era mato, gente, mato, tá? Esse meio hoje, né, aí com o Ítalo com 1.400.000 e a galera lá com, sei lá, 200 mil, 800 mil, não existia, entende? Não existia. O que existia era o quê? Rádio Vox. E na Rádio Vox, o que foi que eu fiz? Eu me dispus a fazer um podcast. Eu lembro que eu mandei um e-mail, né? Olha, oi Paula. Paula naquela época, hein? Meu Deus do céu, 2013, eu acho. Eu mandei e-mail para eles falando assim, olha, eu sou psicólogo, né? Conheço também aí a obra do Olavo. Será que eu posso fazer um programa aí de psicologia? E eu pensei que eles iam me mandar. Eu pensei que eles iam mandar alguma coisa. Quem é você? Vamos fazer uma reunião, coisa e tal, bababá. Eles mandaram assim, oi Jota, grava o primeiro e me manda. Então assim, se eu tive a iniciativa de fazer o podcast, o que aconteceu foi o quê? Tá, e agora eu vou ter que fazer, né? Lembra? Eu quero ser um homem digno da confiança das pessoas e ser sincero. Jota, agora você vai ter que ser sincero e você vai ter que gravar. E eu comecei a gravar. E olha que interessante. A primeira coisa que eu fiz foi programa sobre o texto do Olavo, que é Psique, que muita gente não conhece aqui. Tá? Muita gente nem lembra, sabe? Não tem nem ideia do que seja. E eu comecei a fazer, né? E foi ali, tá? Não sei se aqui vocês sabem, mas foi ali que eu criei o termo, né? Eu fui criando ali o Guia de Sobrevivência a um Relacionamento. Foi ali que eu criei o termo também terapia de guerrilha, tá? Criei isso, né? Quando eu começava a brigar ali com a galera, falei, porra, gente, vamos aí, que cacete, bababá. Eu criei o termo assim, meio de brincadeira, mas terapia de guerrilha, né? Que depois o Ítalo desenvolveu esse termo, né? Utiliza tanto, tem até o livro dele com esse nome. E ali eu comecei a trabalhar com isso. Então, quando o Padre Luiz, corta a cena, quando o Padre Luiz Feliz me encontra, ele falou, eu quero trabalhar com você, Jota, porque eu tô aqui em Curitiba e eu ouvi o teu programa. Então, meus caros, assim como aconteceu com a live de ontem, acontece com a nossa vida. A live de ontem chegou em pessoas que eu nem imaginava. Tá? Eu recebi várias mensagens no inbox aqui,
sabe, de supervisionados meus, né? A Rosiane até me escreveu hoje aqui, supervisionados meus que mandaram para certos pacientes, pacientes que escutaram, pessoas que passaram por coisas similares do que eu passei, né? E falando, porra, você não sabe como ajudou, eu nem sou nada, não sou psicólogo, não sou nada, acabei caindo na tua live, meu Deus do céu, coisa e tal, né? Você pode estar caindo nessa live aqui exatamente porque alguém te convidou, eu fico muito feliz. Se você não convidou ninguém, pode mandar aqui, ó, manda o convite para quem acha que você precisa. E aí o que acontece? Eu comecei a fazer a Rádio Vox exatamente com essa despretensão. E com essa despretensão também foi que quando o padre olhou para mim e falou assim, Jota, eu quero trabalhar com você. Eu falei, então vamos aí, padre. O que você quer que eu faça? Né? Até ex-paciente me mandou feedback. Cara, incrível, cara. Incrível. Incrível quando a gente é sincero, as coisas funcionam, né? E aí, o padre falou, vamos. Então, eu fui conversar com o padre Luiz Felides. E veja, gente, a minha intenção ali, quando eu comecei isso, era simplesmente encontrar um lugar para poder falar, afinal, eu sou sanguíneo, vocês podem perceber, eu adoro falar, e também, assim, poder fazer pontes. Eu nunca imaginei que ia cair numa ponte dessa. O padre Luiz Felides, então, foi quem olhou para mim e falou, eu tô cuidando de uma paróquia, que ele é padre ortodoxo, e eu queria que você conversasse, me ajudasse com os casais. Daí a ideia foi de me ajudasse com os casais, não, me ajudasse com a paróquia. Não me ajudasse com a paróquia, pudesse falar umas palavrinhas para eles, até que ele falou, vamos fazer 9 palestras. 9 palestras. Vamos fazer 9 palestras, vão ser 9 quintas-feiras corridas em que você vai fazer 9 palestras, Jotas, que tal? E eu falei, bora lá. E aqui fica outra dica, guarda isso no teu coração, tá? Quando você está inseguro, e eu sei que muitas vezes vocês ficam inseguros, quando você está inseguro, pensa assim, confia em quem confia em você. Você pode não confiar em você mesmo. Você pode não confiar em você mesmo. Mas se alguém está confiando em você, confia nessa pessoa. Porque eu não tenho confiança em mim, mas eu tenho confiança nessa pessoa, e essa pessoa tem confiança em mim. Então eu acho que eu tenho confiança em mim. Sabe aquela hora que tem gente que chega pra você e fala assim, pô, dá pra você fazer tal coisa, por que você não faz? Ai, não sei. O que acontece? Confia em quem confia em você. Ali eu falei, isso aqui só pode ser de Deus. Um padre ortodoxo pedindo pra eu falar 9 quintas-feiras seguidas. Foi aí que eu comecei a fazer 9 quintas-feiras seguidas. Foi ali que nasceu Maturidade e Ritos de Passagem, foi ali que nasceu várias palestras que eu dou até hoje, cursos que eu já gravei até inclusive com os, foi ali que nasceu tudo, entende? Mas eu volto a dizer, ali nasceu tudo porque eu estava tentando ser sincero. E porque eu realmente, uma coisa que eu pensei foi, tá? Eu quero ajudar essas pessoas. Não interessa quem eu sou, eu quero ajudar essas pessoas. Eu quero que essas pessoas sejam tocadas. Né? Porque muitas vezes o que acontece, a gente está também numa bolha muito católica, muito não sei das quantas, e muitas vezes a gente perde essa sensação de ajudar pessoas de fato. Né? Então lembre-se, gente, ir até onde as pessoas estão, ajudar essas pessoas, ajudar quem você acha que está precisando de ajuda. E ali foi maravilhoso, gente, foi maravilhoso, porque durante 9 quintas-feiras eu criei contato com aquela comunidade, né? O homem que era quinta-feira. Buba maravilhosa, Buba. Realmente eu encarnei o homem que era quinta-feira, né? E foi maravilhoso, porque ali eu pude conhecer pessoas, entende? Ali foi onde eu pude testar meus conhecimentos. E foi ali que começou um processo de uma reconstrução do Jota. Um Jota obviamente, um pouco mais autoconfiante. E também um Jota, obviamente, um pouco mais seguro do que ia fazer no consultório. Então, nesse sentido, é que eu falo pra vocês, vá até as pessoas e tente ajudar o problema delas, tá? Um outro vício que nós temos hoje na nossa bolha, às vezes, eu tenho uma ideia do como eu posso ajudar a pessoa, mas eu não escuto a pessoa. Eu não ouço o que a pessoa quer falar. Eu não sei até onde a pessoa quer ser ajudada. E aí fica um bate-boca de um convencimento lógico que não faz sentido nenhum com terapia. Não é a nossa profissão. Não é assim que funciona. Mas enfim, a partir daí então, é que também numa dessas palestras foi que eu chamei o Chico, que eu já conhecia, né? Também quando eu saio ali do instituto, né, eu começo a ter aula com o Chico. Como eu falei ontem, a gente não tinha amizades, né, dentro do consultório, a gente não tinha amizades dentro do instituto, então as amizades começam a se formar exatamente depois. E foi ali então eu começo a desenvolver o meu jeito de trabalhar. E uma coisa eu digo pra você, gente, foi ali então que eu comecei a assumir para mim mesmo
que aquilo que para mim não era uma qualidade, né? A minha habilidade, a minha leveza, o meu bom humor, aquilo que para mim não era uma qualidade, eu comecei a perceber, é isso que está faltando no mundo. É isso que está faltando no mundo. A leveza, a bendita da psicologia da leveza. É isso que está faltando, gente. Porque eu comecei a perceber, veja, eu acho que eu passei pelo primeiro experimento da bolha mais sério que existia, para virar o que virou aquilo, né? E aí eu comecei a acompanhar o meio, como vi o boom, tudo mais, de tudo que aconteceu, eu comecei a ver, ainda falta a leveza. E fui desenvolvendo isso. Só que eu fui desenvolvendo isso, né? A Vera até antecipou o que quer dizer. Eu fui desenvolvendo isso por quê? Porque eu confiei na minha autenticidade, em quem eu sou. Só que quem eu era? Era o Jota que foi destruído, entende? Né? Eu tinha que separar o joio do trigo. Lembra que eu falei ontem que eu passei 2 anos escutando a voz daquela professora na minha cabeça? Quando eu estava sozinho, eu queria estar acompanhado. Quando eu estava acompanhado, eu queria estar sozinho. Entende? E aí o que acontecia muitas vezes? Eu chorava em posição fetal e eu não sabia porquê, né, na cama lá, assim. Tinha todo esse desespero. Eu tinha que integrar isso. A gente tem que integrar a nossa realidade. Não é construir uma personalidade a partir de quem você é. É construir uma personalidade de quem você é, né? Ou a partir que eu quis dizer assim, tipo, deixando de lado, né? Desculpa, me expressei errado. Não é construir uma personalidade apesar de quem você é, mas é construir uma personalidade que integre a sua realidade, que você realmente consiga se ver naquilo. E uma das coisas que eu nunca esqueço do Olavo e que eu comecei a aplicar em consultório, comecei a aplicar nessas palestras que eu dava, comecei a aplicar então, como vocês conhecem, dos náufragos, comecei a aplicar em tudo que me aparecia na frente, era o quê? Eu quero ser coerente. Eu quero que a pessoa, me conhecendo aqui nessa live, me conhecendo nos posts, me conhecendo em consultório, me conhecendo com minha família, me conhecendo no boteco, me conhecendo no curso aí, né, do curso de psicologia do Olavo, eu quero que a pessoa me reconheça e que não tenha distinção. Eu não quero ser um personagem aqui, um personagem no consultório, e daí quem me conhece do pessoal fala, pô, mas o cara era assim, mas que estranho, entende? Isso eu tenho desespero desse tipo de coisa. Eu quero ser eu mesmo. Eu quero que minha pessoalidade seja a fonte da minha personalidade e que as pessoas reconheçam o Jota aonde for que o Jota esteja. Uma das maiores alegrias do que eu venho fazendo aqui no meu Instagram, com a ajuda da galera aqui da Brand, da Flame, é o quê? É você ver as artes, você ver tudo ali, ter minha linguagem, ter minha cara. Eu adoro isso, né? Eu realmente, assim, a galera aqui da equipe sabe, eu meto a mão mesmo, entende? Na massa, falo, mando ideias de post, meto pitaco em design, faço o que for, sou daltônico, mas tô nem aí, corrijo cor e assim por diante. Por quê? Porque eu percebi assim, eu tenho que ser eu. Eu tenho que ser eu. Porque sendo eu, mas claro, obviamente, meus caros, sendo eu com maturidade, com sinceridade, entende? Aguentando resiliência, que eu já provei pra vocês que eu tenho, é aí que eu consigo, entende? Enfim, ser e atuar de fato na realidade. Aí sim que a gente pode pensar naquelas frases, entende? A maior força do ser humano é a sua personalidade, entende? Como você vai mudar seu mundo. Você vai mudar seu mundo a partir de você. Tudo mais. É isso, gente. Sabe? Por isso que quando a galera vem com esses negócios de tipo, autoconhecimento, coisa e tal. Autoconhecimento, você se conhece na prova do mundo. Você se conhece na hora em que você está na realidade. Você se conhece na hora que você se confronta com desafios. E é isso que eu levei para o meu consultório. Então, como eu tenho essa visão meio prática, e como que aconteceu comigo foi que no começo de 2011 eu estava no buraco e no minuto seguinte eu comecei já a me refazer. Eu nunca me esqueço, gente, no primeiro dia que eu cheguei na casa dos meus pais, depois de ter caído do caminhão lá de mudança da tragédia que aconteceu na minha vida, no primeiro dia eu fui para a faculdade, no que eu voltei para casa, minha mãe, mãe, te amo, ela tinha organizado meu quarto, pegou todas as minhas malas, colocado no armário e estava tudo bonitinho. Eu olhei para aquilo e falei assim, eu não posso ficar mais aqui. Fazia nem 24 horas que eu estava na casa dos meus pais, fazia nem 24 horas que eu tinha saído, tá? Lá do apartamento que eu morava com a minha ex. Não tinha nem 24 horas. E eu olhei, eu preciso mudar. Eu preciso sair daqui, não vai dar. E foi exatamente isso que eu fiz.
Já comecei a falar pra minha mãe, eu não vou ficar aqui, eu vou arranjar meu lugar, né? O primeiro apartamento que eu fui ali já na sequência era um apartamento frio pra dedéu. Eu cheguei lá no quarto, era eu e mais dois colegas. No meu quarto era gelado pra cacete, eu só tinha o colchão no chão, caixas na parede em que eu usava como roupa, assim, né? E ali eu falei, não, aqui que vai começar, aqui que eu, né, vamos recomeçar. Então essa questão, recomeçar e refazer. O que eu tô fazendo hoje com vocês aqui também é um recomeço, gente. Por que é um recomeço? Porque fazia muito tempo que eu não falava de psicologia. Veja, quando que eu falei de psicologia a última vez, assim, ó, publicamente, coisa e tal? Lá naquele podcast. Naquele podcast da Rádio Vox, Em Busca de Sentido. Tá? Não procure no YouTube. Lá, entende? Lá que eu encontrei. Falava de psicologia, coisa e tal. Aí a vida foi indo para outros lugares, outros rumos interessantes também. E agora eu tô aqui recomeçando, trazendo de volta aquilo. E tentando trazer, enfim, com mais experiência, com mais autenticidade e com mais pessoalidade. E aí, nesse caminho, eu comecei a perceber assim, pera lá, né? Pera lá. Tem uma coisa que o Olavo falou uma vez que eu nunca esqueço. Que é o quê? As pessoas, elas leem São Tomás de Aquino, as pessoas leem Aristóteles, as pessoas querem discutir política, mas elas não dão bom dia pra mãe. Elas não sabem conversar com o porteiro. Elas não conseguem se posicionar diante de um chefe. Eu olhei isso e falei, cara, tá aqui minha missão. Eu lembro que ele falou um dia, educação doméstica. Falta educação doméstica. Essa educação doméstica básica, vamos dizer assim. Falta isso. E eu pensei, cara, é aqui o meu lugar. Porque eu não me considero um cara teórico. Tá? Ah, legal, posso escrever, né? Tem até aqui tá o livro dos náufragos que escrevi junto com o Chico, coisa e tal. Posso elaborar algumas coisas, mas eu não me considero um sujeito teórico. Entende? Aquele plano lá atrás, a professora de vamos refazer a alta cultura nacional, ela nunca errou tão feio quanto comigo. E o que acontecia? Eu não sou o cara, eu não sou esse cara, entende? Eu sou o cara de vamos ajudar pessoas. Até inclusive no meu mapa tem isso, entendeu? Vamos ajudar as pessoas, entende? Vamos ajudar a pessoa. E foi aí que foi muito interessante. Então começa o trabalho, né? Claro que quando vem o trabalho dos novos, que foi o projeto aí que vocês mais conhecem, que mais se destacou, né? Que mais se destaca dentro da minha jornada. É claro que ali aconteceu uma coisa miraculosa, né? Que se lá atrás o Padre Feliz confiou em mim, teve um momento em que 5 pessoas, que depois se transformaram 7, né? Que são os marujotas, meus queridos, amados marujotas. Foi que aconteceu o quê? Eu comecei a atender 5 psicólogos. E um dia me pediram indicação, eu marquei os 5 psicólogos, né? Eis que o Leandro Caroni, Leandro tá aí? Acho que o Leandro não deve estar aí. O Leandro pegou e fez um grupo chamado Escolhidos do Jota. E o que aconteceu? Eles começaram a conversar entre si. E daí eu ia atender eles na semana, entende? Buba, Vere. Eu ia atender eles durante a semana. E eles falavam, não, porque a gente tava conversando. Eu falei, mas que porra é essa? Como assim? Eu tô né, atendendo, supervisionando, né? Ser bem bolado aí que eu sempre fiz. E vocês agora viraram um grupo? Mas que é? Eu quero entrar nesse grupo aí. E entrei nesse grupo. Né? Então, ou seja, uma nova confiança e a gente começou a conversar semanalmente, como a gente sempre conversa semanalmente. Nas terças-feiras hoje não teve também, porque, enfim, estávamos todos morrendo na correria aqui. Mas a questão foi isso. Então, porra, tem uma nova confiança. E ali, gente, sabe quando risca um fósforo? Olha, hoje eu tenho até cenários. Olha, quando começou os Marujotas foi isso aqui, ó. Isso aqui, ó, na minha cabeça. Quando começou os Marujotas, foi isso. Eu pensei, gente, vocês gostaram da pirotecnia? Pirotecnia. J-tecnia. O que aconteceu foi o quê? Quando eu comecei a conversar com eles, foi que voltou um negócio da psicologia. Eu falei, cara, eu tava indo pro caminho inverso, eu já tava até nem querendo me chamar de psicólogo, só queria fazer atendimento, coisa e tal. Ali naquela hora, foi que voltou, cara. Eu falei, cara, sabe? Aí a gente começa a perceber assim, vocação, gente, é chamado mesmo. Vocação, às vezes você tá indo pra um outro rumo, a vocação, ela parece que ela lança um laço assim, aí puxa, entendeu? Foi isso que aconteceu quando eles fizeram isso. Voltei.
a conversar o mundo da psicologia, coisa e tal. Aí, algumas pessoas que estavam no projeto dos Náufragos ficaram sabendo, falaram, a gente também quer ter supervisão. Foi que formei as primeiras turmas, né, e as turmas que estão hoje, da Academia de Marujos. Gente, hoje tá tudo maravilhoso, ó. Academia de Marujos, tá? Eita, coisa boa, né? A Carol tá aí, né, a Rose também, eu vi a Nath. Foi aí que formou a Academia de Marujos. E então, na minha cabeça, gente, cabeça de sanguíneo, né? A coisa começou a fazer conexão. E eu comecei a tentar pensar. Cara, beleza. Ok, eu tô fazendo o trabalho. Tô resgatando pessoas aqui no projeto. Mas eu preciso trabalhar com psicologia. Vamos aí. E comecei a fazer supervisões. Aí o que aconteceu o ano passado? Bolei a ideia de ter o curso, né, Conceitos Fundamentais da Psicologia do Olavo de Carvalho. Rodei o país aí em 9 cidades, né? Tanto que nesse final de semana, quem é de Fortaleza, eu vou estar em Fortaleza, tá? Sexta e sábado. Sexta com uma palestra, sábado com uma imersão. Deu muito certo. Aí, junto com o Thiago, com o Rodrigo, vamos fazer o Congresso Psicologia e Verdade. Foi foda. Esse ano vai ter de novo, tá? E aí a coisa assim, a psicologia tomou um lugar na minha vida absurdo. Então, no começo desse ano, eu falei assim, eu preciso trabalhar com isso. Mas o que eu preciso trabalhar com isso? Trabalhar com isso, com novas teorias, com um discurso de imposição. Não, trabalhar com isso com a minha autenticidade. Porque o que eu percebi nesses 2 anos e meio, né? Não sei quanto tempo faz que aconteceu lá os Marujotas, o que aconteceu? Deve fazer, vamos botar 2 anos aí. Eu comecei a perceber assim, tá faltando leveza e eu tenho um lugar muito específico, tá? E o que eu percebi, olhando então hoje para a psicologia, e que é, meus caros, a grande novidade que eu queria dizer para vocês, o que eu percebi foi o quê? Em que hoje a sensação que me dá é que todo mundo aprendeu muita coisa do segundo andar para cima do conhecimento. Conhecimentos elevados na psicologia. Isso é bom pra cacete, entende? Tem um monte de gente fantástica aqui. Admiro pra cacete. Se eu tivesse tempo, eu fazia todos os cursos de todo mundo. Luiz Henrique, Rafael de Abreu, o Pacheco, o Thiago Vieira. Eu fazia, mesmo assim que eu gravei, eu queria assistir tudo. O negócio do Padre Paulo Ricardo, quem mais quer o do Soriani. Eu queria fazer todos os cursos, entende? De todo mundo, né? Por quê? Porque o que eu percebo é maravilha, eles estão construindo um conhecimento do cacete, né? Mas lembre-se, eu sou o cara prático. Eu não sou o cara que vai sentar aqui e ficar discutindo teoria. Eu não quero isso pra minha vida. Eu sou a porra do cara prático. Então o que eu percebi, a ideia que eu percebi, foi uma vez que me disseram no Rota 2020, né? Eu tava lá com os náufragos, mas eu pego isso pra mim também. No sentido de, parece que todo mundo fala do segundo andar pra cima, né? Faltava quem fizesse a ponte entre o segundo andar no térreo da realidade. Entende? O que eu falo hoje pra vocês aqui, gente, o meu trabalho aqui, é exatamente fazer essa ponte. Essa ponte se faz necessária. Entende? Essa ponte se faz necessária. Pegar todo o conhecimento que todo mundo vem produzindo e trazer para o concreto, trazer para a realidade. É isso que eu percebo e é isso que eu tento fazer aqui, né? Às vezes o que acontece? Eu trago memes, eu sou bem-humorado, tudo mais, para tentar trazer essa realidade de pé no chão, para a gente poder resgatar isso, né? Mas claro, com seriedade. E aí, o que acontece é que quando eu olho para isso, quando eu olho para essa realidade, alguém precisa fazer esse né? É quase como se as pessoas estivessem presas no segundo andar e o paciente está no térreo, tá? E a pessoa do segundo andar fala assim: ô paciente, sobe pra cá que aqui tá sensacional, sobe pra cá, aqui tem sentido da vida, sobe pra cá que aqui tem transcendência, sobe pra cá que aqui tem não sei das quantas, entende? E o paciente fala: mas por onde que eu subo? E vocês psicólogos para falar: não sei, dá um jeito, entende? O que eu percebo é que qual é o meu lugar nisso tudo? É completar essa lacuna. Falar: beleza, eu sei, eu tenho um caminho para você. Eu sei como resolver esse problema. Porque é isso que eu vivo fazendo, porra. Entende? Quando eu olho pra minha história, desde que começou esse negócio de psicologia, era: eu quero ser logoterapeuta e ajudar as pessoas em consultório encontrando sentido da vida delas. Entende? Quando eu vou pensar o que eu vou fazer, vou fazer um podcast, uma linguagem do jeito que eu uso, uma linguagem super acessível. Quando eu vou dar as palestras, a minha linguagem é super acessível. Eu acho até engraçado, tá? É uma coisa que às vezes é meio paradoxal. Eu tenho uma facilidade muito grande de simplificar conteúdos. Quem estava aqui, se alguém está aqui, né? A galera que estava nos meus cursos aí da Psicologia do Olavo. Eu tenho uma facilidade muito grande de simplificar, dar exemplos e clarear vários conteúdos, tá? Só que às vezes
eu explico e clareio as coisas, né? Clareia, né? Dá a alumiada nas coisas, que fica parecendo fácil. Fica parecendo fácil, entende? A pessoa fala assim, mas é isso? Mas é isso, mas vai lá ler, né? A Rosiane tem um ótimo termo, né? Que eu sou a tecla SAP da psicologia. Google Translator da psicologia. Ou seja, é uma facilidade que eu tenho, entende? E assim, tá intrínseco em mim, né? Essa autenticidade da leveza vem com esse simplificar, né? O Fernando falou certo, ninguém simplifica melhor, tá? Então é pensando nisso, gente. Pensando em tudo isso, e principalmente pensando na minha experiência com terapeutas, com vocês, meus colegas, tá? Que acontece o quê? Qual que é a grande novidade? Qual que é o grande momento aqui que eu quero contar para vocês? Obviamente, né? Obviamente que estou lançando um curso. Obviamente que eu estou fazendo isso. Por quê? Porque não dá pra gente ficar aqui só em live, só em post, tá? E como é que é o nome do curso, né? Olha, a Fernanda acertou perfeitamente. Ela disse, ninguém simplifica melhor. O meu curso chama GPS. Guia da Psicologia Simplificada, tá? Então hoje aqui, agora, no final dessa live, tá? Eu vou estar aberto às vagas para o curso GPS, Guia da Psicologia Simplificada. Eu não acabei de falar que às vezes vocês estão lá no segundo andar ou vocês estão perdidos nas nuvens da teoria, você precisa de um mapa, e você precisa encontrar um meio, você precisa de um GPS. Sensacional! Você precisa de um GPS, você precisa encontrar esse caminho, entende? E o que foi que eu fiz? O que foi que eu resolvi fazer? Tá? Quando eu pensei na psicologia prática, né? Quando eu pensei em tudo isso, eu percebi que tem 3 eixos de psicologia prática, tá? Que a gente precisa trabalhar, que não são trabalhados como deveriam ser, tá? São 3 eixos muito simples. O primeiro é o ofício, o segundo é a postura e o terceiro é a prática, tá? O que eu percebo é o quê? Vocês estudam teorias. Vocês pensam em técnicas, coisa e tal. Quando vocês vão pra realidade, hashtag volta que deu merda. Tá? Sabe aquele meme do carinha assim evoluindo, daí chega e fala assim, volta que deu merda? É essa sensação que eu tenho. Tá? Porque hoje em dia a psicologia tá assim, o cara estuda, é livro, coisa e tal, bababá. Eu tenho uma cacetada de livro aqui também. Pá, todo mundo tá nisso, adoro comprar livros, né? Mas o que acontece? Compra livro, curso. Vai pra prática, dá errado. Volta. Não, falta curso. Falta conteúdo. Entendeu? Falta mais conteúdo. Volta. Vai para mais curso, dobra a meta e assim por diante. Né? E o que acontece é que eu comecei a perceber, falei, gente, pelo amor de Deus, falta mais o que para vocês? Não é possível. Olha o Jota triturado que foi. Olha como eu recomecei minha vida. Olha como as pessoas estão saindo da faculdade. Olha só como acontece, gente. E aí quando a gente olha isso, vocês realmente acham que vocês não têm conteúdo? Porque o que acontece, vocês ficam num gatilho de insuficiência, que eu não dou conta, porque eu não sou suficiente, porque as coisas não dão certo, coisa e tal, pra mim, coisa e tal, bababá, e sempre acabam se desmerecendo. É essa sensação que me dá. Quantas pessoas aqui já não compraram um curso e não, entende? E não terminaram o curso, ou, não tá bom pra mim. Hoje em dia, né, acabei de ver que o Pedro entrou aqui, né, eu vi o Pedro esses dias num podcast falando sobre as primeiras aulas do COF. Tem gente que ouve a aula do COF e fala, o Olavo é muito difícil. Entende? E aí assim, assina o COF, mas não assina. Então assim, pra mim, sinceramente, o que você já tem tá excelente. A massa que você já tem dentro de você está excelente. Se você somar então o que você já aprendeu nesse meio, ou em tudo que você já aprendeu, entendeu? Somado com a sua experiência de vida, não deixando ela de lado. Eu não quero aqui assim, esqueça tudo que você aprendeu. Não. Somando todas essas coisas, você consegue ser um excelente profissional. Porque é isso que eu vejo na minha supervisão, né? É isso que eu vejo. Tem alguns exemplos aqui que eu posso dar. Carol tá aí? Carol, vou dar teu exemplo. Carol Broilo. Conheci Carol Broilo, tá? Né? Sei que minha amiga, sei que eu posso contar essa história sua. Conheci a Carol Broilo. Ela tava lá, não sei se eu desisto, se eu não desisto, não sei se eu comecei a conversar com a Carol. Cara, a Carol tem 23 anos. É 23 anos, Carol? 23 anos de formada em psicologia. Você acha que a Carol não tem conteúdo suficiente? Porra, cara. Claro que a Carol tem, entende? Carol, tô falando de você. A Rosiane aqui, conversando com a Rosiane Albuquerque. A Rosiane veio de faculdade, coisa e tal, quer voltar pro consultório. Meu, conteúdo pra caceta, transbordando de conteúdo, gente. Entende? A Vera que tava aqui, 23, né, cara? A Vera que tava aqui, meu case de sucesso. Conheci a Vera, ela tava lá no 3º ano, né, Veridiana Bones. A Vera tava lá no 3º ano, tentando fazer medicina.
e com o desejo de ajudar pessoas. Eu falei, Vera, ela começa a atender. Ah, mas eu não sei. A Rosiane é mestrada até, gente. É sensacional esses meus alunos. A Vera foi isso. Ah, mas eu não sei como atender. Eu falei, comece a atender, Vera. Você já tem o que é necessário. Que pra mim é o quê? O conteúdo já é suficiente. Já tem a postura de vida. O que falta é o quê? Alinhar essa prática. Alinhar essa prática. É simples, mas é complexo. Eu sei. E a minha ideia com o GPS é isso. É não mais só ajudar a galera que são meus alunos da Academia de Marujos, ou psicólogos que às vezes me mandam mensagem, ou então a galera que fica lá, depois que acaba o meu curso, fica no Boteco da Vida conversando comigo, coisa e tal, que já ouviram muitas das histórias que eu contei aqui. A minha ideia não é só ajudar essas pessoas. Então, o que eu pensei aqui foi, vamos criar, né? Falei aqui com a equipe, vamos criar algo que seja prático e condensar todos esses anos de prática, 10 anos de experiência como psicólogo, 3 anos como supervisor, em um curso em que realmente seja eficiente. Por isso que eu criei o Guia da Psicologia Prática, Guia da Psicologia Simplificada. Foi por isso que eu criei ele, para fazer um GPS realmente na tua vida. Porque eu também sei que tem muita gente que não tem essa história, entende? Não tem essa história assim de, sou formado em psicologia, preciso me reencontrar na carreira. Mas tem muita gente que são meus colegas terapeutas, que fizeram um curso de terapeuta ali com o Thiago Vieira, fizeram um curso com o Ítalo, estão fazendo ali a pós do Rafael, estão fazendo outras pós, estão fazendo a pós do Luiz. Tá todo mundo fazendo essas coisas. Mas sabe o que precisa? Tá? É o tio aqui, escuta o tio. Tá? Daqui a 2 anos eu faço 40, posso me chamar de tio. Escuta o tio aqui. Alguém precisa pegar na tua mão e falar, ser vivo? Vai devagar. Tá? É a mesma coisa que vocês ficarem assistindo Fórmula 1 e entrar no carro e não conseguir, ficar engasgando. Como é que vai dar para você virar um piloto de Fórmula 1? É se eu sentar do teu lado e te ensinar a dirigir. Como um professor como um professor de autoescola, porra. E eu sei hoje, sabe o que é bom pra mim? É que eu sei hoje que isso eu não me sinto mal. Antigamente eu ia me sentir, mas eu queria ser um grande intelectual. Pra merda essa porra, entendeu? Grande intelectual, caralho, entendeu? O que eu quero ser é esse. Eu quero ser o professor da autoescola de você. Eu quero ser o professor eu quero ser o professor da terapia prática, entendeu? Porque assim, assim, dá até um esgotamento mesmo, uma canseira, assim, de ver pessoas assim, pô, eu dei aula da 4ª camada no SIM, né? Conversei lá. Tem pessoas que mandam mensagem pra mim e falam assim, Jota, tô com uma paciente da 4ª camada, ela conhece a teoria do Olavo das 2 camadas, eu também conheço, mas eu não sei como lidar. Gente, não dá pra ser assim. Não dá pra ser assim. Só que assim, eu vou ficar dando esporro, mas nem a pau. Ayrton J. Eu vou ficar dando esporro aqui, não vou dar esporro, entende? Não é meu objetivo. Meu objetivo é ajudar vocês, tá? Então eu criei isso. Guia da Psicologia Simplificada, tá? Entende? E esse é a minha proposta aqui pra vocês. E mais, essa minha proposta não é só pra vocês, é pra 30 pessoas, tá bom? 30 pessoas. Jota, como 30 pessoas? 30 pessoas. Eu quero 30 pessoas, tá? Por que eu quero 30 pessoas? Porque os 30 primeiros vão ter uma experiência que ninguém vai ter antes, tá? Os 30 primeiros, além de poder participar desse meu curso, que eu já explico, eles também vão ter um grupo exclusivo comigo pra gente conversar como eu converso com meus alunos. As 30 primeiras pessoas vão ter esse benefício. Porque o que eu pensei foi, eu atendo mais ou menos 30 pessoas nas minhas supervisões. Então eu vou atender 30 pessoas aqui no Guia da Psicologia Simplificada, nesse grupo exclusivo, entendeu? Tá? Mas como é que vai funcionar? Porque agora chega um momento que eu tenho que explicar pra vocês. Jota, beleza, até agora você falou, um monte de gente fala um monte de coisa, um monte de gente promete o cacete. Como é que você vai resolver esse negócio? Vou te explicar. Serão 3 módulos, tá bom? Porque lembra que eu falei? Ofício, postura, prática. O primeiro módulo é o ofício da psicologia. Vou fazer uma pergunta aqui pra vocês. Pode ser qualquer pessoa, tá, Mari? Pode ser qualquer um. Vou fazer uma pergunta pra vocês aqui. O que é terapia? O que é terapia? Essa é a primeira pergunta que eu faço aqui para vocês começarem a entender o que eu pensei no Guia da Psicologia Simplificada. O que é a terapia? Hoje a galera sai a partir da terapia, mas não sabe o que é o caramba da terapia. Entende? É a mesma coisa que um sujeito que... É o exemplo que eu dou. É a mesma coisa que uma criança entrar dentro da estudantes também, tá? É a mesma coisa que uma criança entrar dentro de uma cozinha e querer cozinhar sem saber princípio nenhum de culinária. Então assim, se a gente não sabe qual é o nosso ofício, se a gente não sabe qual é o nosso ofício, como é que a gente vai saber? Então fica com essa pergunta na cabeça. O que é terapia? Tenta responder isso pra você. Porque é isso que eu trabalho no primeiro módulo. O primeiro módulo tem 5 aulas, tá?
No segundo módulo eu trabalho a postura. Como é que você se porta? Qual que é o dilema e o dever do psicólogo, do terapeuta? Como é que funciona isso? O que você pode e o que você não pode? Qual que é o seu papel na vida do paciente? Entende? Como disse o Nestor ali, é mitar no consultório, teu lugar, entendeu? É dar esporro, é mandar no cara. Qual que é o teu objetivo como terapeuta no consultório? Entende? Esse é o segundo módulo. E o terceiro módulo é a prática. É botando a mão na massa. Dicas práticas e rápidas. Entende? E mais, gente, quando eu pensei nesse curso, esse curso tem 30 aulas, tá bom? Acho que tem 30 aulas. 30 aulas, tá bom? E são aulas todas curtas. Por quê? Vamos lá, gente. Se eu vou fazer um guia da psicologia simplificada, adianta eu fazer aula aqui de 3 horas e meia? Não. Não adianta eu fazer aula de 3 horas e meia. O que adianta é o quê? Eu fazer aulas rápidas, diretas, como está sendo essa live aqui, como foi a aula que eu fiz ali, a live que eu fiz ontem. Entende? Adianta eu chegar aqui e começar a fazer aulas complexas? Não. Então, no guia da psicologia simplificada, o máximo de aula que chega é meia hora. E é tudo muito direto. Porque eu condensei tudo que eu aprendi ali no consultório e na supervisão, eu condensei para trazer para vocês. O que os meus supervisionados foram tendo a conta-gotas, com os encontros ali, com os estudos de caso, vocês vão ter assim, condensado no arquivo zip. Entendeu? É essa a minha ideia. Tá? Porque eu quero realmente resolver esse problema que tanto me angustia. Entendeu? Porque eu olho e falo, gente, não é possível, tanta gente boa com tanta capacidade, por causa de gatilho de insuficiência, de se sentir uma farsa, de achar que não é melhor do que todo mundo, que não é inteligente, suficiente, se deixando levar, caralho, entendeu? Então, a minha ideia é essa. No Guia da Psicologia Simplificada 3 módulos falando sobre o ofício, a postura e a prática em consultório. Não vai ter teoria, entendeu? Já tem teoria o suficiente, entende? São aulas curtas de até 20 minutos. E os 30 primeiros que entrarem hoje, vai ter esse grupo exclusivo comigo no WhatsApp, pra gente poder conversar de perto mesmo, trocar figurinhas literalmente também, e trocar ideias e esse tipo de coisa. Porque eu realmente, gente, eu tô tentando condensar um produto que é para algumas pessoas, que é a minha supervisão, em algo que seja muito mais condensável para vocês, tá? E aí chega aquele momento, um momento em que eu tenho que falar de valor, né? Porque é necessário. E, gente, se é guia da psicologia simplificada, é claro que eu vou simplificar a vida de vocês, tá? Eu não vou aqui trazer um conteúdo, gente, 3,5 pau. Não vou fazer isso com vocês. Óbvio que eu não vou fazer isso com vocês, entende? Tá? O valor desse curso, ele vai ser mais barato do que os meus supervisionados pagam. Na verdade, vai ser o preço até mesmo de uma sessão comigo, tá? Esse curso, ele custa R$497. R$497. Não é nem R$500, tá? Se você dividir isso em 12 parcelas, vai dar aí 12 parcelas de R$40, entende? É muito barato, né? O Fernando tá aqui. Deveria custar muito mais caro. Deveria. Eu sei que isso, gente, gatilho de venda, mas deveria, entende? Realmente, por quê? Cara, tá muito bom. Tá realmente muito bom. Então, esse é o valor, tá? R$497 é o valor. R$497. E mais, gente. E mais. Como é o primeiro pontapé, como eu realmente quero ajudar vocês, e como realmente... 497, isso mesmo, Michele. Como realmente eu quero vir aqui e pegar você pela mão e resolver essa parte prática, entende? Tá? Por 24 horas tem um desconto de R$100. Tá? Agora é aquela hora que eu deveria fazer a encenação do Turco Ficou Louco, tá? Mas, gente, por 24 horas está R$397. Tá vergonha esse valor. R$397 por 24 horas. Até amanhã às 9 da noite está R$397 o curso o guia da psicologia simplificada. Tá bom? Então é isso, gente. Eu tô falando tudo isso porque eu tô muito feliz. Eu tô feliz pra caralho. O que aconteceu ontem pra mim foi um negócio absurdo. Poder vir aqui contar essa história pra mim, assim, tirou um peso absurdo. Eu me emocionei de verdade. Acabou a live, eu fiquei emocionado. Pessoas se emocionaram. Pessoas disseram que queriam me abraçar. Pra mim, assim, foi sensacional poder fazer esse novo passo, esse novo recomeço aqui na psicologia, contando a minha história e me emocionando com vocês. Entende?
Foi sensacional. Aquilo eu sei que teve gente que chorou. Falou, nossa, ou chorou, né? Vocês viram que eu me embarguei algumas vezes. Pra mim é sensacional. E também pra mim é sensacional ver o curso que eu gravei aqui, porque eu condensei muita coisa, entende? Me escutar, entende? Foi sensacional gravar isso, foi uma experiência foda. E pra mim é muito, assim, né? Eu falei pra galera, quanto que vai cobrar? Eu quero realmente que esse curso seja completamente acessível. Porque eu vou repetir, esse curso ele não é um curso qualquer, ele é meu manifesto. É a chance que você tem de conhecer o meu jeito de ver a psicologia, o meu jeito de trabalhar, para você entender como é que funciona essa psicologia prática de fato, tá? E aqui eu tô entregando, cara, o ouro da minha vida eu tô entregando para vocês. É claro que vai ter coisas ali, temas ali, que vai dar para desdobrar 1000 coisas, mas ali tá o essencial, com aquilo ali, meu amigo, tá? A promessa, você vai entrar na página, onde é que tá a página? Vai estar daqui a pouco, quando acabar a live, vai estar nos stories e também vai estar no link ali da minha bio, tá? Mas o que acontece é o quê? Tá? Qual que é a promessa que a gente coloca ali? Seja um terapeuta melhor em menos de uma semana. Jota, isso não funciona. É claro que funciona, porra. É claro que funciona. Você acha que demora quanto tempo, né? O exemplo que eu dei, demora quanto tempo para você praticamente ensinar o seu filho a chutar uma bola? Vai demorar o quê? 1 mês e meio? Eu preciso fazer um tratado? Não. São dicas realmente práticas. Isso que eu falei aqui para vocês. Confie em quem confia em você. Entende? Isso já é uma dica que eu coloco ali. Né? E a minha intenção assim não é combater com ninguém, não é a partir de quem você é juntar toda a sua realidade com todo o seu conteúdo, juntar tudo numa forma e entregar para você. E você olhar e falar, mas cara, estava dentro de mim. Sempre teve. Sempre teve. Porque é isso que eu estou vivenciando agora, entende? Isso que eu estou vivenciando agora, aqui com vocês, é algo que depois de muito tempo eu assumi para mim e falei, eu sei fazer isso. Eu posso dar aula disso. Há 2, 3 anos atrás eu nunca faria isso. Eu não quero me colocar aqui como, me posicionar como alguém que pode ter alguma autoridade para falar de psicologia. Mas o que eu percebi foi com a ajuda aí dos marujotas, da academia de marujos e tudo mais, foi que eu percebi o quê? Eu tenho conteúdo pra caralho. Eu alinhei. O guia da psicologia simplificada eu simplifiquei minha vida, primeiro. Eu simplifiquei minha prática. Ajudei várias pessoas. E agora eu tô trazendo pra vocês simplificarem de vocês. Enfim, gente. Enfim. Tá lançado! Tá lançado, tá aí, tá no ar, parimos o filho, tá bom? Como é que você pode adquirir, tá? Gente, não, sério, 397 por 24 horas. Se não aparecer 700 negros, se não aparecer 700 pessoas nesse curso, tá? Eu não sei o que eu faço. Não, mas assim, sério, 397, relembrando, 3 módulos. Um módulo falando sobre o ofício, um módulo falando sobre sua postura, um módulo falando sobre a prática. Vamos então pegar todo esse prédio de conhecimento que você tem e vamos então fazer com que você saia do segundo andar e você consiga encontrar o térreo da vida real prática, tá? Com esse tipo de coisa. 3 módulos, um que é o ofício, um que é a prática, um que é a postura, outro que é a prática. São mais de 30 aulas, curtas, tá? Para você ouvir onde você quiser, para você revisar, tá? A minha ideia com o guia da psicologia simplificado é você ter o quê? Um livro de cabeceira, em que a qualquer momento você volte, porque são aulas curtas. O último módulo, gente, tem 21 aulas de 5 minutos. 21 aulas de 5 minutos. Porque assim, ó, é dica prática para você poder voltar, para você poder revisar. São 30 aulas. Os 30 primeiros que entrarem vão ter a possibilidade de estar dentro do grupo exclusivo comigo. Os 30 primeiros, tá bom? E, então, além disso, você vai ter aí material, você vai ter aí resumo em PDF e tudo mais, e durante 24 horas, 397. É a coisa mais barata que eu consigo fazer pra você. É a melhor oportunidade que você tem, tá? Então, vem. Só vem. Vem de link. Vai acabar essa live agora, tá? Quanto tempo de acesso? 1 ano de acesso. E o que eu não falei aqui, gente. Estudantes, terapeutas, psicólogos, psiquiatras. Eu sou dermatologista, eu fiz o sim do Ítalo. Vem, gente. Vem, porque se não te ajudar em consultório, vai te ajudar na tua vida. Então eu tenho certeza que vai te ajudar na tua vida, tá? E é rápido mesmo, tá bom? Então é isso. Acabou essa live aqui, daqui 2 minutos, acabou essa live aqui. Corre pros stories que vai ter um link, tá bom? E ali você adquire o guia da psicologia simplificada. Eu tô feliz pra caralho. Puta que eu pariu. Meu Deus do céu. É hoje o dia. Today's the day. E é isso. E só pra dizer a última coisa. Amanhã tem live também às 9 horas, tá? E aí eu vou conversar mais sobre essa coisa da psicologia.
Quem adquirir, que eu sei que muita gente vai adquirir aqui, vem aqui, tá bom? Vem aqui pra live, que amanhã eu vou falar mais coisas. Eu vou falar até mesmo, antecipar algumas coisas do curso. Eu quero conversar com vocês. E eu vou falar principalmente dessa questão. Quem cura é a sua personalidade e esse fetiche da personalidade que a gente tem hoje em dia. Então esteja aqui comigo. Adquira o curso agora e esteja comigo aqui, tá bom? É isso, meus caras. Que Deus abençoe o Paul Tore, porque Deus já está abençoando, o Paul já está adorando e nós estamos aqui de pé, tá bom? Vamos simplificar essa psicologia, vamos simplificar seu consultório. Beijo para vocês, corre lá para o link nos stories.